Oi, pessoal, boa noite. E é assim que a gente inicia a nossa conversa de hoje, né? E essa música, né, na voz de Paulo Mosca, podia ter utilizado aqui em Mato Grosso, e que ele cantou, inclusive, na sua última apresentação aqui em Natal, essa música, nos traz uma questão que é tão frequente quanto aquela questão: o que é que você faria se você ganhasse na Mega Sena, né? E a pergunta que é a condutora dessa música é: o que você faria se o mundo se acabasse em um dia? E o que representa o mundo acabar em um dia? É a finitude. É a nossa finitude que às vezes a gente não se apercebe muitas vezes, mas que infelizmente ela tem sido revelada ou tem sido lembrada nesses tempos de pandemia, né? Eu contraí a doença em setembro do ano passado e, sinceramente, ficava me questionando como é que eu posso, se esses forem meus últimos dias, né? A gente pensa nisso diante de tanta tragédia que já vitimou mais de 500 mil pessoas aqui no país e em todo o mundo. A gente fica se questionando o que é que eu deveria fazer, né? Se eu tiver diante dos meus últimos dias. E é um sentimento horrível, mas isso tudo nos faz pensar sobre a nossa finitude e sobre a própria função do direito. Veja que uma das provocações abria a porta do hospício, fechava a da delegacia. E vocês acham que o direito teria sentido num mundo que a gente não vislumbrasse continuação? Ou seja, se o mundo se acabasse amanhã, vocês desenvolveriam as mesmas atividades, vocês se comportariam da mesma forma como vocês têm se comportado regularmente? E aí eu queria escutar vocês para a gente começar a falar sobre o tema da aula de hoje. Newton já está revelando aqui, o Anderson também, Maria, Ariane, Islane, roubarem um banco, ou seja, e aí vem várias perguntas, né? A gente pode falar, pode adentrar a filosofia aqui. E por que é que a gente não se comportaria como se comporta hoje se o mundo se acabasse amanhã? Será que é porque a gente está ligado a amarras que não que prendem a gente num calabouço de expectativa da sociedade? Ana está dizendo, porque a gente não ia sofrer as consequências, né? Mas vejam, isso a gente pode imaginar no plano jurídico, a gente não iria sofrer as consequências jurídicas, não é verdade? Mas o que é que poderia impedir cada um de nós a cometer um homicídio? Mas não vai ser punido. Vocês se sentiriam tentados a cometer um homicídio? Ou a transgredir qualquer outra regra jurídica, mas que também fosse tida como uma regra moral ou ética, a gente vai discutir isso depois. Então, eu acho que esse tipo de questionamento nos faz pensar sobre a distinção entre regras morais e regras jurídicas. Se a gente observar a história do direito ocidental, mas da civilização ocidental, a gente vai observar que quando os povos não têm perspectiva de futuro, geralmente se abandonam os valores. Geralmente, diante da decadência ou de falta de perspectiva, os valores também vão ruir, né? Também vão se esgarçar. E isso nos faz pensar sobre a própria função do direito. O direito ele tem um sentido, né? Tem uma importância, como a gente já pôde constatar, de dar estabilidade, ordem, segurança. Mas e quando nada disso pode ser garantido? Quando eu não sei sequer se amanhã estarei vivo ou se amanhã a humanidade ainda existirá, né? O direito, obviamente, perde seu sentido. Mas todos os valores também vão ruir
aquilo que a gente chama de humanidade também vai se desfazer nos nossos comportamentos. E aí eu lembro mais uma vez aquela nossa menção, né, a nossa referência lá nas primeiras aulas ao livro O Senhor das Moscas, né, e que nos mostra, né, o enredo nos mostra que talvez a natureza humana seja menos humanista, né, menos romantizada do que, de fato, do que tem sido propagado por aí, né? Então, é discutindo essas questões que a gente vai começar a compreender a aula de hoje, certo? Bom, vamos começar aqui justamente com a seguinte discussão. Como é que vocês veem se relacionar moral e direito? Como é que direito e moral se relacionam? Digam aí. A mesma coisa? Professor, Pois eu não. acho que a moral influencia muito do direito, principalmente em seu surgimento, mas não seriam a mesma coisa, porque, pelo menos na minha visão, a moral é como se fosse aquela questão da opinião e do conhecimento. A opinião, cada um tem a sua, então não seria próprio usar a moral como direito, porque o que é moral em uma sociedade ou para um indivíduo não é moral para outra sociedade, outro indivíduo. Perfeito. Então, a gente vai perceber, a partir dessa sua intervenção, que a moral influencia o direito, mas o direito não se resume à moral que o influenciou, ou à moral dominante, né? Ou à moral da maioria. Não é verdade? Quando, por exemplo, a gente constata alguém o presidente que diz que vai nomear um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, ou que vai fazer com que ele inste os colegas a rezar um Pai Nosso antes de cada sessão do Supremo. Ou quando a gente vê os símbolos cristãos espalhados pelas salas de fórum, né? Será que, de alguma forma, a gente não está ultrapassando esse limiar entre a moral e o direito? Será que, de alguma forma, a gente não está fazendo uma confusão entre esses dois campos éticos? O que é que vocês acham? Eu acho que não só Eu nisso, acho eu que acho não. que. Pois não, pode dizer. Não, Pode falar, Ana. eu ia dizer que eu acho que nem só nesse âmbito, mas até no nosso âmbito pessoal, a gente julga muito. Tipo, a gente, em vez de seguir a lei, a gente vê um cara roubar, a gente vai lá e, bandido, devia morrer, não sei o quê. Aí, se fosse alguém próximo, ou se fosse alguém que a gente conhece, tem intimidade, tem carinho, cometendo crime, talvez a gente passasse a mão e não quisesse tanto o cumprimento da lei. Então, eu vejo muito que a moral, ela às vezes é flexível, dependendo de qual o seu papel naquela relação. Então, por isso que a Perfeito, moral não tem como ser direito. perfeito. Quem mais ia falar? Eu estou sem ver a tela. Opa, era Newton. Ô, Newton, diga aí, Newton. Eu acho que a pergunta exata era se era possível, se a gente estaria confundindo as instituições com o direito com a moral, né? Isso. E nesse exemplo aí, esse exemplo das manifestações religiosas, as instituições de Estado, né? Vamos dizer assim, eu acho que é um paradigma humano, porque o Estado, ele é uma ficção que a gente criou, ele existe, mas ele é um ideal, né? Isso. E ele em si, ele não tem personalidade no sentido que a gente tem. Então, Exato. o indivíduo que exerce o poder do Estado, ele não é laico. Mesmo quando ele adota uma visão de agnóstico, de ateísmo, ele assumiu uma postura subjetiva. Então, ele não tem como ser laico.
O Estado pode sim tentar ser laico, mas o indivíduo nunca. Perfeito. E, assim, a gente não pode deixar de ser quem é. E os julgadores são os seres humanos, né? A pergunta que eu faço a vocês, aproveitando esse seu ponto de vista, essa sua colocação, é se eu poderia, como julgador, como membro do Ministério Público, privilegiar determinados valores porque eles são afins à minha personalidade em detrimento de outros só porque eu me afeiçoo a esses valores? Para eu responder? Se vocês quiserem. Eu me lembro de uma provocação de um filósofo meio pop, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala nessa temática de poder, querer e dever. Então, você, enquanto julgador, acho que você pode até querer, mas talvez você não deva. E esse conflito ele é permanente em todos os atos que a gente vai tomar. Então, acho que sim, esse juiz aí, terrivelmente evangélico, ele pode sim utilizar os seus valores na coisa. Eu acredito que em alguns casos ele até deva, para trazer pluralidade Sim. a uma corte, né? Agora, se ele deve, depende do caso concreto, né? Perfeito. Isso nos mostra que essa discussão não é simples, nem é plana, né? Nem é rasa. É uma discussão complexa. Porque também a gente não deve ser ingênuo ao ponto de dizer que, mas nós como julgadores, nós como profissionais de direito, a gente vai se despir de qualquer carga valorativa que a gente carrega durante toda a nossa história, né? Que a gente constrói durante toda a nossa história. Claro que não. E até Kelsen reconhecia que o julgador, ele, na sua atividade judicante, ele poderia sofrer influência das mais diversas ordens, né? Então, Kelsen não foi alheio a essa possibilidade. Mas o que chama a atenção é ver que muitas vezes esse limiar ele não é tão nítido, né, a divisão entre moral e direito. Isso se deve a uma razão muito simples. Se a gente observar para a própria etimologia da palavra, a formação da palavra, né, talvez a gente possa começar a compreender a razão dessa confusão entre moral e direito. Mas antes disso, a gente pode retomar uma outra discussão, que é saber se existe uma distinção entre moral e ética, né? Então, se a gente observar, na maior parte dos livros mesmos, ou nas nossas expressões, a gente vai sempre tratar moral e ética. Isso é contra moral e ética. Isso é contra e trata, inclusive, muitas vezes como se fossem sinônimos, né? Alguns autores vão apontar como a sinonímia esses termos, outros vão trazer alguma distinção. E aí eu vou destacar para vocês o ponto de vista de Paulo Ferreira da Cunha, né, do autor do texto, autor português do texto que a gente colocou para vocês, né, para a discussão na aula de hoje. E ele fala o seguinte, que ética vem do grego ethos, que significa o quê? Maneira ou modo de ser. Então, tanto a gente observa no ethos como na moral do mores, né, uma ideia de, vamos dizer assim, de normalidade, de conduta, né, de comportamento seguido, certo? Mas o professor Paulo Ferreira da Cunha, ele faz a distinção entre moral e ética, porque, primeiro, quando ele diz que a ética é uma maneira, um modo de ser, ele está enunciando na ética o seu caráter expositivo, descritivo, certo? Então, nesse caso, ética seria a conduta
exposta, né, enquanto descrita, né, diferentemente da moral, que vem do latim mores, que indica costumes, né, vejam que existe uma similitude entre a ética, maneira ou modo de ser, e a moral, né, pelo menos na etimologia, de costume. Só que a moral, ela tem um caráter normativo, ela tem um caráter prescritivo. Então, como é que a gente imagina essa distinção? Quando eu digo que as normas que me impõem uma determinada conduta, elas são morais, eu atendo a essa compreensão do professor Paulo Ferreira da Cunha, certo? Por quê? Porque quando eu digo que essa norma me impõe determinada conduta, eu tenho que um caráter dela prescritivo, um caráter normativo, tá certo? A ética, não. A ética, ela apenas apresenta, inclusive, as várias possibilidades, os vários caminhos morais e faz uma reflexão, análise sobre esses caminhos. Por isso que há quem enuncie, há quem encaixe a ética no âmbito da filosofia, né? E a moral já dentro de uma normatividade no âmbito, inclusive, das ciências sociais, certo? Mas se vocês observarem, por exemplo, a posição de Norberto Bobbio, outro jurista muito conceituado, ele vai ter a percepção justamente do contrário, certo? Então, para ele, moral teria um caráter mais expositivo, descritivo, né? E a ética seria algo próprio de cada indivíduo ou de um grupo social que o impelia a assumir determinadas condutas, certo? Essa percepção de moral e ética de Paulo Ferreira da Cunha combina com a percepção que vocês têm de moral e ética? Boa noite, Nath. Oi, boa noite. Bom, na verdade, na filosofia, normalmente a gente vê a moral como uma conduta mais individual e a ética como uma conduta mais coletiva. Isso. Tá? Seria, as duas vêm mais ou menos do mesmo radical, um grego, outro latino, até que, enfim, né, significaria costume, né, na última tradução, né? Mas, assim, a ética seria mais ou menos aquilo que Kant define como legislação moral, ou uma conduta que ela é definida devido à conduta de todos os membros de um grupo, entendeu? Ou seja, ela seria uma moral coletiva, né? Enquanto a moral seria uma conduta individual, né? Seria aquele dever ser do próprio indivíduo, onde ele, na consciência dele, ele define o que é certo, o que é errado, e contrasta com o do grupo, né? Mas, no final das contas, né, a maioria dos autores, eles consideram que é a mesma coisa, né? Só com essa pequena diferença que a gente vê com o uso do termo, né? Perfeito, Nelson. Inclusive, eu já fui professor de ética profissional na UFRN, e aí adotava como um dos livros principais o de professor Eduardo Bittar. E no próprio livro do professor Eduardo Bittar, ele falava que, vez por outra, iria tratar moral e ética como de uma forma diferente da que ele apresentava no início, mas isso se devia a uma até a confusões de que ele não conseguia se desvencilhar, né? Pois não, Augusto? Professor, há uma discussão, tá ouvindo bem? Tá ótimo. Pronto, há uma discussão, claro, a gente sabe que a questão da ética, ela surge lá nos gregos, né? Tem a ver com a polis, ela é orgânica, e a moral passava a ser individual, mas hoje, pelo menos em outras áreas, o pressuposto é inverso. A ética está como uma espécie de comportamento refletido, individual, né? Refletido em uma pessoa com base em um código, né? Que vai chamar um código ético ou de conduta que deve ter
uma aplicabilidade geral, mas ela é individual, um comportamento individual, enquanto que a moral, por sua vez, está se referindo ao costume, ao hábito de um povo. Aí tem uma mudança, porque há uma crítica de que essa ideia de que a ética ela é orgânica, baseada na polis e a moral individual, isso foi uma leitura dos, como é que eles chamam, dos latinos. Aí, só para a gente não se dar mal aí lá para frente, vai tomar a ética aí como geral e a moral como individual, só tomar esse pressuposto, né? Não, aí, vamos lá. A gente na academia, a gente já falou sobre isso, né? Na ciência, a gente não deve se preocupar com respostas acabadas, né? A gente está construindo aqui uma percepção. E aí o que eu queria que vocês refletissem é que não existe unanimidade. A primeira coisa, não existe unanimidade nessa terminologia. Até porque a gente observa que a linguagem, veja, o uso que se faz do correspondente à moral na língua inglesa é diferente da vivência da língua portuguesa, ou no francês, ou no alemão. Então, isso também é meio complicado a gente deixar acabado, né? Mas o que eu quero deixar para vocês como uma reflexão, esse posicionamento do professor Paulo Ferreira da Cunha, é que, para ele, inclusive, não existe apenas a moral individual, não. Eu posso me colocar diante de uma moral social, ou moral coletiva, né? Então, quando eu observo, por exemplo, várias pessoas que creem na superioridade da sua raça e aderem a um pensamento de que os judeus são inferiores, então eu tenho uma moral social conducente a esse tipo de comportamento. A aceitação de que os judeus, como sendo inferiores, eles têm que ser segregados, e o seu extermínio não é algo muito cabuloso, né? Não é algo Proibido, muito grave, né? porque não é algo proibido, porque, afinal de contas, eles estão no nível evolutivo, eles estão num patamar inferior. Inclusive, eles causam muitos problemas para o nosso povo, né? Isso é uma moral social que foi, inclusive, desenvolvida sob a égide do regime nazista na Alemanha. Aí você pode dizer, mas professor, isso é moral? Né? Isso pode fazer, se a gente for tomar a acepção da moralidade, como a gente enunciou, como sendo aquela adotada por Paulo Ferreira da Cunha, né, os costumes, os hábitos, né, aquilo que impõe indivíduos e grupos humanos a se comportarem de determinada maneira, eu posso ter essa orientação como algo moral. Ah, mas essa moral é totalmente inadequada, ela é inaceitável. Quem é que vai dizer que essa moral é inaceitável? É a ética. A ética vai permitir esse julgamento no momento em que ela assume essa postura descritiva, expositiva. Então, a ética é a filosofia agindo no julgamento ou na reflexão, na análise desses comportamentos ditos morais. É a ética que vai nos permitir, portanto, que a gente refaça as nossas diretrizes morais. Porque eu posso ter uma determinada postura hoje e essa postura, esse costume, né, esse comportamento pode ser revisto numa outra fase da minha vida. Eu podia ter intolerância em relação a alguém que tivesse outra religião, que tivesse outro pensamento, outra ideologia, outra cor, e ao longo da minha vida, a partir de questionamentos, de avaliações e mesmo de vivências, eu rever esses caminhos morais, certo? Então, nisso é que reside, basicamente, a distinção entre moral e ética. Entende? Deixa eu ver. Pois não, Augusto. Pronto.
na mesma pegada de contribuição, né? Digamos que lá no Islã, independente que é teocrático ou não, Sim, é lei, né? Então, é aquela moral da sociedade. Então, na lei islâmica, por exemplo, há certos alimentos que não podem ser ingeridos. E alguns com a penalidade máxima, né? Tem os tipos de castigo, etc., né? Mas algumas com penalidade máxima. Eu não tenho certeza se alguma leva à morte mesmo, mas vamos considerar hipoteticamente. Se essa pessoa comete aquele tipo, ele chama tipo penal, se ela incide naquele crime, ela vai ser condenada ali àquela morte por apedrejamento, como, por exemplo, uma mulher que comete adultério, né? E isso faz parte da moral daquela sociedade. Mas, de repente, o senhor está passeando por lá, etc., né? Pesquisador. Aí, numa situação hipotética, o senhor resolve salvar esse rapaz aí, para não morrer daquela maneira, né? Então, o senhor acaba atentando contra a moral daquela ordem social, mas o senhor agiu de acordo com a ética. Se bem que o senhor não é um bom exemplo, que o senhor é de fora. Imagine que o senhor seja lá daquele povo e resolve assim mesmo ir de encontro àquela ordem social. Então, hoje, a interpretação, né, de moral e ética está mais nessa pegada. Mas eu acredito que foi o que o senhor falou agora há pouco, não é? Você exato. questiona a moral a Isso. partir da ética, que é a capacidade que a pessoa tem de agir, né, de escolher o melhor modo de agir, né? Exato. Mas antes de dar a palavra para Nelson, só fazendo um adendo. Quando a gente, você falou em lei islâmica, né? Então a gente já está trazendo a colação, né? A gente já está invocando aí uma Sim, norma eu chamo jurídica, isso, mas eu né? estou falando uma moral. Porque não é a igreja sozinha que vai executar aquela pena. A sanção é estatal. E sendo estatal, ela não é simplesmente religiosa. Ela pode ter inspiração religiosa. Mas no momento em que o Estado a incorpora no seu ordenamento jurídico, isso passa a ser direito, não propriamente Sim. só norma. Só para não atrapalhar, de fato, desculpa, professor. Mas a moral coercitiva lá, essa moral acaba tendo ela se confunde um pouco com o ordenamento, né? Porque a moral em si não precisa ser necessariamente coercitiva, não é isso? Isso, perfeito. Pois não, Nelson. Professor, aí surge uma série de dificuldades próprias da filosofia na hora que você faz esse tipo de... Você não, né? Que os autores fazem esse tipo de posicionamento. Sim. Porque, né, nesse caso, você está colocando que a ética é algo ou atemporal, entendeu? Conjunto de valores atemporais, ou se não, que ele faz parte de um grupo maior, tá? do que um subgrupo que tem uma determinada moral. Então, fica um pouquinho complicado para distinguir, porque, bom, o que seria, então, a ética no ponto de vista da humanidade em si? Você está entendendo? Ela não mudaria? Seriam valores absolutos, né? E isso traz para o problema um conjunto de fatores que não sei se você consegue me entender, assim, por exemplo, ou seja, a ética hoje é igual à ética dos caçadores-coletores. Você está entendendo o que eu quero dizer? Seriam valores absolutos. Né? Mas veja, quando Paulo Ferreira da Cunha diz que a ética ela é descritiva, né? Ela é expositiva, é porque ela não tem o caráter de dizer que o caminho a ser seguido é este. Entende? Quando a gente... Qual é a grande magia da ética, como é da filosofia? A filosofia não nos dá respostas acabadas. Eu pergunto, qual o sentido da vida? E a gente vai buscar diversas respostas, mesmo entre os filósofos. Mas eu não posso dizer que uma resposta é a correta. Ela pode ser correta para você, Nelson, pode ser correta para mim, Morton, né? Pode ser contrária ao que a gente pensa, uma outra pessoa pode pensar e agir de forma contrária ao que a gente pensa, por exemplo. Mas a ética, ela permite essa abertura constante em relação a esse posicionamento. Muito pelo contrário, não é que a ética defenda um valor absoluto e universal.
Pelo contrário, ela defende um eterno questionar, como é a própria atividade da filosofia, né? É assim, bom, tudo bem, a gente está dizendo que a gente tem que cuidar da natureza, né? Mas até que ponto isso é válido, né? Até que ponto eu posso privilegiar, né, a proteção de uma árvore quando eu estou colocando em risco a exploração daquele recurso natural pelo homem? Afinal de contas, é o homem que deve prevalecer sobre tudo. Claro que a gente tem argumentos para derrubar isso aí, mas o questionamento é válido, porque é um questionamento atual, na verdade, não é isso que a gente está discutindo nos dias de hoje. Vale a pena fazer demarcação de terra indígena, né? Vale a pena fazer a preservação da fauna e flora da floresta amazônica, isso em detrimento, em prejuízo do desenvolvimento econômico do país, né? Isso a gente está discutindo diariamente. Essa é uma discussão, portanto, ética. A moral do grileiro, ou a moral do extrativista, né? Talvez seja a moral dizer, não, o que vale mais é o meu ganho, o desenvolvimento, né? E aí, obviamente, a ética nos serve justamente para nos possibilitar esse questionamento. Jefferson. Professor, por exemplo, um assassino, vamos dizer que ele cometeu um homicídio por vingança, que uma pessoa anteriormente tinha matado alguém da família dele. Certo. Eu posso chamá-lo de imoral? Aí você depende da moralidade que você tem como referência. Pois é, porque a moral dele é dele, né? E eu posso dizer que ele é antiético, vamos dizer assim, se é que ele infringiu uma norma coletiva. Se a gente for tomar esse parâmetro, ele seguiria um aspecto de moralidade dele. Por exemplo, até pouco tempo no país, em alguns lugares do mundo ainda existe isso, era viável a defesa, a legítima defesa da honra. O cara chega, pega a mulher no flagra, o traindo. Aí ele vai e mata. Ela não está matando, ela não está atentando contra a vida dele. Mas como ela estaria atentando contra a moral dele, ou contra a honra dele, o direito, a partir das próprias decisões dos tribunais, dos tribunais de júri, mais especificamente, acolhia essa tese. Entende? Então a gente pode dizer, essa moral, ela era a moral vigente. O direito, é como se o direito brasileiro aceitasse o feminicídio, né, que era o que havia de mais comum, né, porque a traição masculina sempre foi muito mais bem tolerada, né, muito mais bem, vamos dizer assim, acatada, aceita como algo normal na sociedade brasileira, mas quando é a traição feminina, eu estou permitindo que a mulher seja assassinada. Porque eram assim as nossas decisões. Então a gente poderia dizer que a moral social, a moral coletiva no Brasil era de que a mulher que traísse, ela podia ser assassinada. Entende? A ética vai nos permitir... espera aí, mas como é que eu vou nessa balança entre vida e honra? Eu posso colocar como pratos iguais. Entende? E aí, essa é a grande magia e a grande importância da ética. Nelson. Bom, seriam duas colocações, Moacir. Não. Bom, a primeira, eu vou fazer uma pergunta e depois você... Não, eu vou inverter, tá? Certo. Assim, aquilo que a gente discutiu antes sobre moral e ética, tá? Que teve até a contribuição aí do Jefferson. Eu acho incrível a síntese que Kant faz, tá, em Doutrina do Direito e também em Metafísica dos Costumes, porque ele faz essa separação, mas ele não usa a palavra ética, ele usa legislação moral, entendeu? Aí isso me leva a uma segunda pergunta.
depois da sua explicação. O que mudou aí foi o que mudou aí para se aceitar para não mais se aceitar aquela conduta que acontecia antes? Ela, por acaso, não foi a moral coletiva ou foi a própria ética? É uma pergunta por que antes, então, não se agiu com ética? Essa é a questão que eu queria colocar, sabe? Certo. Mas aí, deixando bem claro, a acepção que a gente está adotando para fazer essa provocação é a de Paulo Ferreira da Cunha e de outros vários autores, né, que fazem essa distinção entre moral e ética, certo? E a moral sendo normativa e a ética especulativa. O que é que mudou no ordenamento jurídico brasileiro, na vivência da prática jurídica brasileira, né, da prática judicial brasileira, inclusive, para não tolerar mais, pelo menos assim, não como via de regra, a legítima defesa da honra? O que é que mudou? É que essas decisões passaram a ser confrontadas, elas passaram a ser atacadas, a ser discutidas. Ou seja, se a gente fosse adotar essa acepção de ética e moral de professor Paulo Ferreira da Cunha, a gente chegaria à conclusão de que a indignidade dessa moral social, dessa moral coletiva, começou a ser demonstrada. Até pouco tempo, no nosso país também, os filhos adulterinos, né, os filhos tidos fora do casamento, eles não, primeiro, o pai não poderia registrar sem autorização da esposa legítima. Segundo, eles tinham um quinhão hereditário, quando tinham esse direito, menor do que os ditos filhos legítimos. Isso era lei, porque a moral social dizia isso. A moral coletiva dizia: filho bastardo não tem o mesmo direito, né? Não deveria ter a mesma dignidade. E aí, os valores da sociedade começaram a ser discutidos, a serem colocados em análise, e se viu que não tem razão para haver esse tipo de distinção. Tá certo? Quem fez isso? Quem contribuiu para que a moral social, ou a moral coletiva, fosse modificada? A ética. Porque a ética tem esse caráter instigativo, especulativo, de confrontação. Entende? Então, é nesse sentido. Augusto, depois Ana. Ana levantou e depois... Professor. Oi. Teve alguns exemplos que sempre, ao atender uma questão, talvez, ética de uma moral anterior, a gente entrava na ilegalidade aqui, né? Tá ligada com a norma. Mas vamos lá. Exatamente. A fila, os exemplos de cursinho, a fila. Ela não é nenhuma norma, não é nenhuma lei positivada, né? Não sei se ela pode ser considerada lei natural. Então, ela se trata de uma moral, né? Da nossa sociedade. Até aí a gente concorda, pronto. O respeito à fila. O respeito à fila. Então, certo. Se eu chego num banco, etc., e eu vejo um bocado de pessoas idosas, claramente idosas, 3 grávidas, 2 pessoas deficientes, e aí eu olho para esse tudinho, esses cabos aí já estão morrendo, esse outro aqui está inútil, e esse aqui vai ter parto, então eu vou passar na frente tudinho. No momento que eu faço isso, eu estou quebrando tanto a moral da sociedade, né? Não é nenhuma lei, estou quebrando a moral, e estou agindo com a questão ética totalmente fora, né? Então, acho que eu estou procurando exemplos que não seja dentro da norma, né? Certo, mas você está correto. A sua moral individual aí, isso, ela está em dissonância com a moral coletiva, que se deve respeitar a prioridade aos idosos, deve se respeitar a prioridade da gestante, né? Então, mas a sua moral individual diz: eu quero saber lá desse povo, né? Esse povo não tem nenhuma utilidade. Aí a ética... Eu acho que devo fazer isso mesmo, para mim tá tudo certo. Aí é que tá. Segundo essa concepção, a ética não é de ninguém. A ética nos serve para justamente especular sobre qual deve ser o nosso comportamento. Isso mesmo.
Só era isso aí. É isso mesmo. Pois não, Ana? Eu acho que o senhor praticamente respondeu agora no final, porque a minha dúvida estava sendo o seguinte, depois de que você, Nelson, Augusto e Jefferson falaram, era o seguinte, o que seria propriamente geral? Porque se a gente diz que a moral é individual, aí nesse último caso que Augusto falou, você disse que também, nesse caso, haveria uma moral coletiva. Existe a moral coletiva, perfeito. Isso. Aí eu estava imaginando como... Pensei que o autor tinha dito, acho que eu me enganei, que a moral era individual e a ética coletiva. Aí a minha dúvida, a princípio, era o que muda primeiro? Porque, assim, ao longo do tempo, a gente vê que a moral e a ética, elas se adequam às características do período, daquela sociedade. A gente até viu num livro de sociologia, que era Crime e Costume na Sociedade Selvagem, lá de Malinowski, que enquanto você poderia cometer um crime, mas desde que a sociedade não relevasse isso, não desse muito status para o que você fez, ele não seria relevante no sentido negativo. Mas ao ponto que a sociedade se opõe ao que você fez, isso seria negativo. E isso ocorre ao longo da história inteira. Tipo, às vezes uma coisa é totalmente negativa, tipo, hoje é até anacrônico a gente olhar para um comportamento passado, dizer que era errado, mas a gente está vendo com a nossa ética de hoje, seria isso? Ou a gente está vendo com a ética sempre foi algo mais geral e a gente vê com esses traços que a gente herdou, tipo, sempre teve um lado positivo da ética ou a ética sempre se adequou ao comportamento do período, como a moral? Assim, a ética não vai se adequar porque a ética não é normativa. Ela não define qual é o certo. Ela não define o que é o correto a se fazer. Entende? Então, quando eu não tenho essa definição do que é o correto a se fazer, aí eu estou no campo da ética. Ah, meu Deus, qual o certo? Qual o certo? Eu estou na pergunta ainda, estou na especulação, né? Naquela postura do o que fazer, né? Quando eu disse, já sei, eu vou respeitar a fila, ou eu não vou respeitar a fila, eu vou matar a mulher, ou eu não vou matar a mulher. Quando eu tenho uma decisão comportamental, uma definição de que aquela conduta é a correta, é a indicada, é a apropriada, aí eu tenho, sim, a construção de uma moral. Essa moral pode ser individual, pelo que você considera como correto, né, o indicado, mas essa conduta pode ser compartilhada por várias outras pessoas. Quando, por exemplo, coletivamente hoje, a gente está construindo uma ideia de que não há razão de haver discriminação em relação às pessoas que tensionam se unir para constituir família, mesmo sendo pessoas do mesmo sexo, essa moral coletiva que está sendo construída, ela vem em contraposição à moral coletiva anterior, que via essa total impossibilidade porque era um pecado, porque era algo abominável, porque aquilo não pode ser considerado família. Entende? Nesse sentido. Aí agora apareceu outra dúvida. Pois não. Assim, então, se eu digo que a ética ele é um questionamento sobre a moral, então eu não posso dizer que algo é ético ou antiético, porque não é uma afirmação, é uma questão. Eu posso dizer que algo é moral ou amoral, mas não que é ético ou antiético, não é isso? Segundo essa percepção, você está absolutamente correta. Tá fazendo sentido. Até, por exemplo, a gente fala em código de ética. Segundo essa acepção, o código não seria um código de ética, seria um código moral. Porque como ele tem caráter normativo, ele tem dizendo, o código de ética do advogado. Eu não posso fazer publicidade de determinada maneira e tal. É uma norma. Então, assim, tem dizendo, você não pode, né? Você está prescrevendo condutas. E se é prescritiva, é moral. Então, seria um código de moral profissional, certo? Mas, mais uma vez, a gente, até, eu acho que Nelson colocou aqui no chat, falamos muito sobre ética ou moral, mas não a definimos. Então, o que é ética ou moral, né? Bom, aí é que está. Vai depender justamente da acepção a que você vai aderir. Entende? Eu posso tratar moral e ética como sinônimos, como coisas indistintas. Moral e ética é um conjunto de prescrições
que indiquem o que é correto a se fazer. Então, por exemplo, eu não posso dizer que você vê na moral, numa conduta, numa prescrição moral ou ética, se você tratar como sinônimas, você vê algo positivo. Você vê algo de valor, né? Algo a ser... É aquilo que Nelson, inclusive, falou em relação ele falou legislação moral, ou lei moral, de Kant, né? De que você deve agir conforme um princípio que sirva para todas as pessoas, não só para você, né? Se todo mundo se comportasse dessa maneira, haveria, né, afinal, o pleno cumprimento desse imperativo categórico kantiano. Por quê? É uma outra maneira de dizer: só fazer ao outro o que quer que lhe façam em contrapartida. Então, eu não vou matar ninguém porque eu acho que eu não queria ser morto também, eu não queria que meus parentes fossem mortos também. Se todos os humanos tivessem essa percepção, a gente viveria numa perfeita harmonia. Mas é da humanidade também a incoerência, né? O erro, o desvio. E aí a gente ainda luta por esse ideal, certo? Juliana pergunta aqui, por que nunca se chegou a um consenso da distinção? Porque é linguagem, direito é linguagem também, e ciência política é linguagem, e eu acho que há reflexões sobre o que é ética e moral, mas como existem percepções linguísticas também diferentes, afinal de contas a gente está falando de palavras. O que é que cabe dentro da palavra moral, o que é que cabe dentro da palavra ética? E, no final das contas, talvez isso não seja o mais importante. Talvez o mais importante do nosso estudo, efetivamente, transplantando essa dificuldade inicial, seja saber o que efetivamente deve inspirar cada um de nós a adotar um determinado comportamento. Esse é o mais desafiador. Quando você diz, eu devo ou não participar dessa aula hoje? Eu devo ou não copiar a resposta dessa atividade do meu colega? Né? Eu devo ou não falar mal de alguém? Então, esses questionamentos é que são mais importantes. Ou os comportamentos que vão se seguir a esses questionamentos. Certo? Augusto, depois Jefferson. Mais uma vez, né, professor? Eu vou parar agora. Não pare não. É isso que dá o colorido da aula, né? Eu sempre digo. Mas assim, quando tá gravando, depois fica disponível, às vezes pra gente vai ver depois, né? Acaba. Você se expõe, mano. Não, fala nenhuma. Ana trouxe uma questão interessante. Que eu falo Ana, né? Mas um bocado de Ana aqui. Exato. Tá como um imã, né? É o seguinte. Ela trouxe a questão da moral, e a confusão sobre a moral como uma questão individual eu, no meu ponto de vista, né, na leitura, é simplesmente pelo fato de que ela é individual, pelo ponto de que elas são culturas diferentes. Então, para cada cultura, ela é um tipo. Então, nesse sentido, ela é individual, mas ela é sempre uma organização coletiva. Então, ela tem essas duas características, né? Acredito, a moral, ela é coletiva, vamos dizer assim, nas suas bases, e ela é individual, porque ela é de um povo, não é? Ela é aquele costume geral. Enquanto que a ética, agora, né, depois, sem a interpretação latina, né, a ética, ela não é positiva, ela não existe uma norma padrão, né, como você já colocou, então ela fica a critério do indivíduo, e aí vai da sua formação e etc. Então é muito, por exemplo, dentro de do mesmo povo que tem uma só moral, existe várias relações de ética ali dentro, né? Investigação que você está colocando. Então eu acredito que a moral, nesse sentido, ela é individual quando se trata de povos, quando se trata de culturas, etc. Então cada cultura é uma, e portanto a moral ela tem essa característica de ser mutável, né? Ela é temporal, enquanto que
que, né, normalmente ela é temporal, né? Enquanto que, e subjetiva, e ela estava falando até de Freud aí, a questão do tabu lá, então, enquanto que a ética, ela talvez tenha esse caráter, assim, de atemporalidade, porque não tem uma definição prática para ela, né? Eu vi esse ponto. A outra, professor, é que eu tinha visto, na época que eu vendia os livros, muita discussão de promotores, inclusive, que iam comprar o Sim. livro, sobre deontologia, né? Deontologia é justamente Essa discussão, né? é do dever ser, né? Do DVC. Né? Eu agora não lembro de quem era. Deontologia, existe a deontologia médica, né? Ou seja, é a prática médica, quando o médico se coloca diante daquelas perplexidades. Eu devo ou não receitar um medicamento que não tem eficácia científica comprovada? Pronto, mas eu acho que era criado pelo também um filósofo e também ele era jurisconsultor, né? Uma coisa assim. Eu lembro das discussões do pessoal ainda. Ontologia, deontologia, né? Aquelas discussões. Deontologia é justamente o estudo do dever ser. Pronto. Tá bom, parou minha participação aqui. Não, Que é não, de aquela forma ali. nenhuma. Todo mundo aqui tem total liberdade de falar. Certo, Jefferson, agora. Professor, essa semana entrou em pauta no Congresso Nacional para ser votada uma lei sobre os supersalários. Sim. E aí a gente fica imaginando o porquê disso entrar só agora. Será que é um reflexo do que o país vive? Tipo, nós somos um país de miseráveis, né? Mas isso é uma prática que já existe há muito tempo e que há muito tempo já era reclamada. Será que o agravamento da situação social do país levou a colocar em pauta essa lei? E, assim, foi muito boa a sua colocação, porque eu estava escutando hoje, né, um comentarista dizendo, olha, a propósito, inclusive, dessa proposta, porque isso é um absurdo, a gente tem o auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio Wi-Fi, várias coisas, como eu já escutei, auxílio presidiário, bolsa presidiário, né? Então, assim, há uma certa deturpação, é claro que já houve auxílio moradia de forma, inclusive, mais indiscriminada, mas o auxílio moradia há muito tempo já não é distribuído, assim, reconhecido para o Ministério Público ou para o Judiciário, como já foi no passado, né? E eu sempre me lembro quando falavam sobre o auxílio moradia, diziam o seguinte: olha, o auxílio moradia está lá previsto em lei, mas ele é legal, mas ele não é moral, né? Então sempre traziam essa distinção. E a gente vai daqui a pouco falar sobre a distinção entre direito e moral. Mas eu queria antes ver com vocês, só antes de a gente adentrar exatamente essa discussão entre direito e moral, um caso prático. Assim, não é tão atual, né, mas aconteceu no âmbito da pandemia, aconteceu no ano passado, que é o caso das mulheres do Leblon, né? E aí eu queria que vocês, não sei se vocês se recordam dessa situação, num determinado local lá no Rio de Janeiro, no ano passado, algumas mulheres foram vistas num carro conversível apenas de biquíni. E aí, uma das pessoas estava num ambiente, acho que foi no ano passado, foi em 2020, não foi? Estava todo mundo no bar e uma das pessoas ficou incomodada com aquele tipo de exibição e jogou uma garrafa de cerveja, bateu na mulher, a mulher indignada, né, foi até a mulher, até quem tinha jogado a garrafa e começou a agredir a mulher e tal. Depois voltou, a mulher foi lá, arrancou a parte de cima do biquíni da outra que estava supostamente se exibindo, certo? Bom, o que a gente observa aí? Vamos trazer aqui para a discussão na seara jurídica, mas também no aspecto moral. O artigo 233 do Código Penal diz o seguinte,
que é considerado crime praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. E esse crime é punido com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, certo? Aí eu pergunto a vocês, quando eu falo em ato obsceno, obviamente eu estou invocando uma afronta. Quando eu digo ato obsceno, é uma afronta à moralidade pública, não é verdade? É uma maneira de dizer, olha, esse ato, ele tem um caráter sexual e ele afronta a moralidade pública. E aí eu pergunto a vocês, a razão de ser da invocação ou da incidência desse tipo penal nessa situação no Rio de Janeiro? Ou, perguntando de outra maneira, tem alguma relevância o fato de isso ter se dado na cidade do Rio de Janeiro? Eu não sei se eu estou entendendo o que o senhor quer dizer, mas considerando que o Rio de Janeiro, em litoral, tem praia, e a moça podia estar voltando da praia de biquíni, é só olhar aqui para Natal. Pô, os turistas, os gringos passam de biquíni todo tempo aqui na rua, nos bugs de biquíni, e a gente não considera isso a moral. Se ela tivesse sem sutiã, sem biquíni, sem a parte de cima, aí sim eu diria que é uma ato obscena. Se ela tá de biquíni, ela tá devidamente trajada para a praia. Perfeito, Ana. Lá no Rio, o pessoal fica de biquíni em fila de banco. Então... Olha, Jefferson, graças a Deus você trouxe aí a sua vivência, né? Eu não, assim, eu só fui ao Rio de Janeiro mesmo uma vez e foi muito rapidamente, não consegui vivenciar. Pois é, comum, as pessoas vão ao shopping de biquíni. Aqui a gente não tem ainda esse costume. Aqui a gente vai no shopping, porque aqui o ar-condicionado de shopping a gente tem que ir com um casaco, né? Sai do shopping é 40 graus, mas dentro do shopping é 12 graus. Mas aqui a gente ainda vai todo arrumado, né? No Rio de Janeiro, dizem que as pessoas que costumam frequentar os ambientes públicos, né? Eles reportam que as pessoas vão de biquíni para, como você falou, para a fila de banco, para o shopping, né? Então, assim, fazem topless, inclusive é uma das bandeiras de parte das mulheres, esse direito também de não ter essa limitação, né? E o que a gente observa é que o lugar onde o ato obsceno, né, o suposto ato obsceno é praticado, também tem relevância, né? Uma coisa é você estar de biquíni no Rio de Janeiro, em que esse hábito é comum. Outra coisa é você estar de biquíni numa cidade conservadora do interior do estado. Isso pode causar desconforto, isso pode causar alvoroço, né? E aí eu tenho mais facilidade de encarar esse ato como ato obsceno do que na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Muitas pessoas disseram que, inclusive, o erro não era da mulher que estava de biquíni, era da mulher da despeitada que ficou, né, incomodada com a beleza da outra, né, e a agrediu. A agressão, ela é abominável e inaceitável, certo? Isso tá na política, né? Política jurídica, né? Isso aí tá na política do direito, né? Exato, exatamente. Certo? Então, vejam que essa discussão ela é muito complicada, porque eu estou falando de um aspecto da moralidade, mas outros aspectos também devem ser levados em consideração. Crimes relacionados à moralidade, acho que todo crime ele instiga, né, um sentimento dos mais crus, né, dos mais aflorados em nossa natureza. Eu acho que a criminalidade como um todo, ela está intimamente relacionada com os nossos sentimentos mais animalescos, né? Então,
o amor, o ódio, a paixão, a cobiça. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. E por causa disso, é preciso também ter um olhar sobre o ambiente, um olhar a respeito de como as circunstâncias em que, inclusive sociais, culturais, em que se deu aquele crime, para poder verificar se há realmente a incidência daquele tipo penal. Essa é uma mostra de que o direito ele não pode se ver desapartado também de questões de ordem moral, certo? Deixa eu ver o que é que vocês estão discutindo aqui no chat. Põe não, Nelson. Ô, professor, essa é uma piadinha, mas me lembrou agora, sabe? Me lembrou uma situação que eu vi na TV, que teve um indivíduo que ele adquiriu pela internet um produto que prometia dobrar o tamanho peniano quase que instantaneamente. Aí ele recebeu uma lupa. Eu só me lembro... Eu lembrei disso. Eu me lembro de vários filmes que envolvem gênio, né? O gênio da lâmpada. E aí, eles olham, cuidado com o que você vai pedir, né? Porque assim, dependendo das palavras que você usa, você vai ter atendido, mas não exatamente o que você queria. Então, cuidado com o que você deseja, né? Gabriel fez uma pergunta assim: em algum momento, os seios femininos deixarão de ser considerados atentado ao pudor? Com essa crescente movimento em favor da liberdade das mulheres? Vamos lá. Tem um caso que é muito curioso, né, quando vários povos que tinham pouca relacionamento com povos vizinhos, e desde o século, principalmente a partir do século XIX, os colonizadores, né, nesse neocolonialismo, eles chegaram a esses povos e se depararam com povos, você deve ter visto, inclusive, no livro de Magnópolis, alguns relatos parecidos, né? O contato dos homens brutos, né, selvagens, tidos como selvagens, os nativos, com os civilizados. E aí os civilizados vieram todos trajados. Tem um caso que é narrado, que chegou um colonizador para uma mulher que estava com o peito desnudo. E aí ele tirou a manta dele e deu a ela para ela se cobrir. Ela olhou assim e disse, agradeceu, né, fez menção de agradecer, pegou, enrolou no cabelo e continuou a sua jornada. Ou seja, para ela, estar com o peito desnudo não era um problema. Entende? Então, isso tudo vai depender do que a gente constrói como moral. Se a gente observar algumas praias ao redor do mundo, não são praias naturistas, mas são praias em que as mulheres se sentem à vontade de fazer o topless. Algumas praias do Rio de Janeiro, inclusive, né? Então, isso pode ser modificado, porque os nossos hábitos vão ser modificados. Não é verdade? O que mais? Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre direito e moral. Mas antes disso, eu deixei para vocês 2 textos. São textos muito curtos, de uma página só, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalozinho. Quem não leu vai ter a oportunidade de ler. A gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos, né? São 8h10. 8h20 a gente volta aqui para falar sobre esses 2 textos. São textos, um texto mais complexo, né, de Paulo Ferreira da Cunha, mas um texto de Julian Bagini, divertidíssimo, que a gente vai utilizar aqui nas nossas discussões. Ok? Então, daqui a 10 minutinhos eu vou parar aqui a gravação. Daqui a 10 minutinhos a gente se encontra aqui novamente.